Olá, estamos começando mais essa aula de Psicologia Geral, uma introdução ao estudo da Psicologia. Nós vamos continuar a nossa aula. Já temos visto até aqui, até este momento, as nossas aulas até aqui. Nós falamos sobre os caminhos da psicologia, as várias abordagens que existem em psicologia. Tratamos de psicanálise, tratamos de behaviorismo, de TCC e, graças a Deus, entendo que vocês, os alunos, compreenderam bem aquilo que nós passamos. Falamos sobre senso comum, tratamos de outras relações da psicologia, a vida comum, vida cotidiana, vida da igreja. E todas essas questões foram importantes para nos trazer conhecimento. Hoje quero tratar de mais um assunto com vocês, que é a questão da logoterapia, que é mais uma abordagem dentro da psicologia. Como os irmãos sabem, a psicologia tem várias abordagens, não uma única apenas. Claro que ela visa um único caminho, que é o bem comum, o bem-estar mental e social do paciente ou cliente, dependendo da sua abordagem, mas há vários caminhos dentro da psicologia para isso. E hoje nós vamos ver sobre logoterapia. E, se caso o irmão ficar incomodado, ficar olhando para o lado, é porque aqui do lado está meu notebook, eu vou estar recorrendo a ele para a gente estar vendo os slides que vai sendo posto aí para vocês, e assim a gente ter uma melhor desenvoltura com relação a isso. Voltando lá e a gente continuando, nós vamos falar sobre a logoterapia. Vamos falar dessa ciência dentro da psicologia criada por este homem chamado Viktor Emil Frankl. Ele nasceu em Viena, 26 de março, veio falecer na mesma cidade, no ano de 1997. Foi um neuropsiquiatra austríaco e fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia e a análise existencial. O que é essa logoterapia e análise existencial? E aqui a gente precisa fazer um pequeno adendo, é que a logoterapia ela é uma abordagem psicoterapêutica. Ela é reconhecida internacionalmente e ela se fundamenta basicamente no que é o sentido da vida. Para Frankl, ou Viktor Frankl, a logoterapia ela nada mais é do que você descobrir o sentido da vida. Quando você entende o sentido da vida, você descobre os caminhos pelos quais você vai chegar a esse bem-estar físico, mental, emocional, principalmente o mental, emocional e social. Então, para Viktor Frankl, era de suma importância as pessoas compreenderem o sentido da vida, o propósito da vida, qual é a vontade do ser, qual é a vontade dessa pessoa. Isso é importantíssimo para ele compreender e viver melhor. Como a gente leu ali anteriormente, que ela é considerada a terceira escola, vamos dizer assim, de psicologia que veio de Viena, porque as outras escolas que nós temos é a psicanálise, que nós já vimos no nosso curso, e a psicologia individual, que é de um psicólogo e filósofo chamado Adler. Nós não vamos estudá-la, nós não vamos comentar, apenas vamos dizer que a psicologia individual trata da questão do indivíduo, que o indivíduo ele encontra uma realização que ele mesmo produz, é uma autorrealização. Olhando criticamente por outras psicologias, entendemos que isso é meio complicado, encontrar essa autorrealização, e a gente olhando para uma questão de um viés cristão, essa autorrealização para seres humanos caídos não existem. Então não existe uma procura da felicidade em si mesmo. Para o cristão, claro, a nossa felicidade está além de nós, está em Jesus, está em Deus, está no nosso relacionamento com Deus. Então, pensar numa psicologia individual é pensar de uma forma muito caída, dando muita atenção
a depravação total. Então, a logoterapia ela vai tratar com essa questão do sentido da vida. Dentro de um viés cristão, nós também entendemos que nós devemos procurar o sentido da nossa vida, da nossa existência. E isso é muito importante para nós. E o Viktor Frankl, como eu disse, dessa questão dessa terceira escola que ele vai tratar aí, ele vai falar da logoterapia, né? O Dr. Viktor Frankl ele ficou mundialmente conhecido depois de descrever sua experiência dramática em campos de concentração nazistas, no seu livro chamado Em Busca do Sentido. Então, a gente vê que o Viktor Frankl fez da sua experiência pessoal a sua, vamos dizer assim, abordagem psicológica. Claro, isso tem beneficiado muitas outras pessoas. Nós entendemos que essa questão do sentido da vida ela é importante, tanto para nós cristãos como para qualquer outra pessoa, mas Viktor Frankl, ele, vamos dizer assim, esquematizou como nós chegamos nesse sentido da vida. Ele trabalhou essas questões. E o Viktor Frankl, para ele, a logoterapia, quer dizer, na logoterapia, esta realização pessoal que o Adler vai dizer na psicologia individual, que Freud vai dizer que essa guerra entre os nossos instintos ou impulsos, na logoterapia, essa realização só acontece depois que encontramos o sentido da vida, ou que o sentido da vida ele é concretizado. Quando a gente sai de nós mesmos e vamos para aquilo que é o sentido da nossa vida e existência. O Viktor Frankl, ele prefere falar de uma autotranscendência como pré-requisito para a realização. Enquanto a psicanálise vê o neurótico só de um lado, como dominado pelo princípio do prazer, que é a questão do impulso, que nós vimos bem rapidamente nas nossas aulas de psicanálise, ou seja, a vontade orientada ao prazer, e a psicologia individual como determinado pelo afã de prestígio, ou seja, a vontade de poder também, a nova psicoterapia vê também a vontade orientada ao sentido, que é a vontade do sentido que Viktor Frankl trabalha. Então, para ele, falar de autotranscendência é o pré-requisito para a realização. O Viktor Frankl ele afirma que a vida sempre tem um sentido. Ele afirma que a vida sempre tem um sentido, o qual pode estar no mundo ou sendo simplesmente necessário que esse sentido seja descoberto pela pessoa. Claro, Viktor Frankl ele parte de uma premissa secular para poder encontrar vamos dizer assim, a realização pessoal da pessoa, do ser humano como um todo. Ele assinalou algumas diferenças entre a própria psicanálise e a psicologia individual, que eram as psicologias que tinham em voga na época. Tanto é que hoje em dia a gente não ouve falar muito da psicologia individual. Não é uma corrente muito forte da psicologia, pelo menos aqui no Brasil, e até onde a gente entende, pelo menos aqui na nossa região de Minas e do Vale do Aço. Pessoal, vou estar aqui agora com vocês juntamente com o slide e a gente pode estar próximo aí, e a gente vai compreender e dar um pulo. Para Frankl, a dimensão física e psíquica não contemplava o homem como um todo. E aí a gente chega aqui em algo que é muito importante dentro da psicologia, dentro da logoterapia de Frankl. Primeiro, para ele, como a nossa autorrealização não é encontrada em nós mesmos, para Frankl, nós precisamos ter um sentido para a vida. E muitas das vezes isso não é encontrado no mundo e a gente não consegue encontrar isso no mundo físico. Então, para Frankl, o mundo físico e o mundo emocional geralmente não dava as bases necessárias para a pessoa encontrar o sentido da vida. Então, para Frankl, muitas das vezes a pessoa tinha que ter um sentido espiritual.
um sentido além de si mesmo, além do mundo, além de estar no mundo, além de um bem-estar no mundo. Então, para Frankl era uma coisa muito importante a pessoa ter uma ideia dessa transcendência, que essa dimensão física e psíquica não contempla o homem como um todo. E aqui a gente precisa fazer um adendo que para nós cristãos, muita gente sente-se tentada a pensar na logoterapia como uma terapia, vamos dizer assim, cristã, como se Viktor Frankl, e a gente não falou muito bem assim das origens dele, porque por causa do nosso tempo, mas ele é judeu, ficou num campo de concentração. Ele percebeu que ali naquele campo de concentração, as pessoas que tinham um propósito de vida, mesmo sem nenhuma possibilidade desse propósito se realizar, elas eram as pessoas que sobreviviam mais tempo no campo de concentração. Algumas passaram do campo de concentração, conseguiram vencer ele, saíram de lá vivas, que foi o caso do Viktor Frankl. Então ele começou a perceber, aqueles que tinham um sentido de vida mais forte, tinham um propósito de vida mais direcionado, ele conseguiu sobressair na vida por mais adversa que foi a situação. E é claro, e com isso, como eu falei, ele esquematizou toda uma teoria para poder chegar nesse sentido da vida, como que nós nos chegamos ali. E ele, por ter sido um neuropsiquiatra, ter sido médico, ter conhecido as psicologias existentes na época, ter tido contato com a psicologia que Freud estava propondo, que era a psicanálise, ter tido contato com Adler, e por ter tido contato com tudo isso, e estava surgindo uma corrente bem humanista na época, e as pessoas tentaram encaixar a logoterapia no humanismo. Ele aceitou e rejeitou ao mesmo tempo, mas era claro para Frankl que o sentido da vida não poderia ser buscado somente na dimensão física e psíquica. Tinha algo que era fora de nós mesmos. E ele começa a trabalhar isso. E aí a gente precisa ter em mente que o que nós entendemos como espiritual não necessariamente é o que o Viktor Frankl propôs. E a gente está vendo um slide aí que ele coloca da seguinte forma: Frankl assinalou a exaustão que espiritual não significa religioso, chegando a propugnar um outro nome, dimensão noética, para sua proposta antropológica, buscando evitar esta confusão conceitual. Então, uma coisa importante para a gente ter em mente aqui, para Frankl, apesar da gente termos uma dimensão que está além do físico, psíquico, né? Temos uma dimensão espiritual, ele não gostava muito desse nome espiritual, porque poderia estar ligando a alguma coisa que fosse de cunho religioso, que fosse de cunho místico, e Viktor Frankl ele quis se afastar dessas coisas. A gente tem uma outra linha psicológica, que é a psicologia de Jung, né? Jung ele trabalha muito com essas coisas místicas. Jung trabalha muito com essas coisas místicas e ele trabalha essa questão das coisas espirituais envolvendo a vida da pessoa, mas é uma coisa bem mística mesmo. Enquanto Viktor Frankl, ele trabalha a questão espiritual não exatamente religiosa, não exatamente mística, porque para ele essa dimensão espiritual, apesar de ser importante, ela não tem a ver com religião, apesar que quem tem uma religião pode se beneficiar e muito da logoterapia. São aqueles paradoxos que a gente encontra de um cientista tentando validar a sua proposição científica sem misturar com religião. Nós cristãos, com a nossa cosmovisão, nós entendemos que tudo está em Deus. É a famosa expressão coram Dio, que quer dizer o quê? Tudo diante do Senhor. Então, nada que nós fazemos, estamos longe dele. Tudo está diante do Senhor. Quando temos a dimensão do que é uma coram Dio, nós estamos diante do Senhor e vivemos e compreendemos isso. Fazendo um adendo aqui para a gente poder entender melhor esse aspecto
da cosmovisão cristã, nós como cristãos, nós entendemos que tudo vem de Deus. Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, olha, toda boa dádiva vem de Deus. Então não existe música boa que não tenha sido uma dádiva de Deus, não tenha nenhum cirurgião, o mais ateu, o mais blasfemador contra Deus, que tenha produzido algo de bom, que não tenha vindo de Deus. Nós compreendemos que estas coisas vêm de Deus, porque é Deus, com a sua graça comum, que derrama sobre a humanidade, e as pessoas estão aproveitando de tudo aí. Isso é bom para nós cristãos entendermos e compreendermos que isso nos faz não ter tanto preconceito contra algumas coisas. Às vezes nós ficamos com preconceitos contra algumas correntes psicológicas ou contra algumas situações da vida que a gente vê, contra alguma ideologia política, a gente fica com algum preconceito e a gente esquece que a graça comum de Deus está em tudo e a depravação total também. Então, em tudo há coisas boas e em tudo há coisas ruins. Nós precisamos saber trabalhar com isso. Quando temos uma boa cosmovisão cristã, a gente chega para o mundo como o mundo de Deus e não como o mundo do diabo. Por mais que a palavra fale que o mundo já está no maligno, ela não está falando que o mundo pertence ao maligno. Está falando que o mundo foi deixando se infiltrar pelo maligno, mas o mundo pertence a Deus. As coisas boas que foram criadas e são criadas vêm de Deus. E isso a gente precisa ter ideia para a gente trabalhar uma questão de cosmovisão. E com essa ideia de cosmovisão cristã bem trabalhada, nós precisamos ter também uma antropologia bíblica que pode nos auxiliar com a questão psicológica. Então é bom nós entendermos também o que a palavra de Deus diz sobre o homem, tudo aquilo que envolve. E eu não estou falando aqui de dicotomia, monilismo, não estou falando dessas questões. O que eu estou falando aqui é como as questões que diz respeito ao homem, à humanidade e o planeta em si se relacionam com Deus e como que as coisas que o homem produz se relacionam com Deus. Então nós precisamos ter uma boa dimensão da antropologia bíblica para nós compreendermos essas questões. Então aí a gente entra nessa questão da noética de Viktor Frankl. Para Viktor Frankl não é uma questão religiosa, por mais que nós como cristãos venhamos trazer isso para o nosso lado e trabalhar essa questão de uma forma religiosa. Claro, dentro de um campo psicológico, trabalhando a psicologia num consultório, isso pode ficar, vamos dizer assim, complicado a gente tratar uma questão religiosa com alguém e essa pessoa não aceitar, vamos assim dizer, a religião cristã. Por isso que Viktor Frankl ele enfatiza muito, olha, o sentido da vida não é uma busca pelo religioso em si, mas é uma busca pelo espiritual. Viktor Frankl, ele falou assim, a exaustão, olha, o espiritual não significa religioso. Isso a gente precisa entender dentro da dimensão da logoterapia. Por quê? Para Viktor Frankl, o homem é a humanidade total. E ele vai dizer o seguinte, precisamente o espiritual é que institui, funda e garante a totalidade do homem. E isso é importante nós compreendermos. Por quê? Se o espiritual é ele que vai fundar, garantir a totalidade do homem, ele vai influenciar as esferas sociais, as esferas emocionais, as esferas físicas que nós, homens, produzimos, realizamos e fazemos. Ok? A gente já continua e a gente falar agora sobre a fundamentação da psicologia da logoterapia.